Boa noite, pessoal. Pessoal chegando aí. Guilherme Fuoco, tem no Limão. Nino Cirilo tá na área também. Muito frio aí, pessoal. Renata Royal já tá entrando aqui também na live, hein? Já assinou pra gente. Já vou fazer o convite pra gente já começar essa live. Daniel Melo também já entrou. E aí, Renata, boa noite. Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Tudo bem. O pessoal tá entrando Que aí na bom. live, vamos esperar. Daniel tá Vamos esperar um online. pouquinho, né? Vamos esperar o pessoal entrar aí pra gente bater um papo sobre arbitragem e também comentarista de arbitragem, né? Que é sua nova função aí na ESPN agora. Duas funções Diego bem Arruda. diferentes, né? É, bater um papo aqui, a galera tá chegando, o Diego Arruda também. Manu também, a Manu que faz parte também aqui do Jornalismo Esporte Clube. Show, um abraço para Manu. Bom, acho que a gente já pode começar já. O pessoal vai entrando aí e a gente vai alinhando. Bom, Vamos primeiro eu lá. gostaria de agradecer a sua presença aqui na nossa live. É, a gente já se conhece o quê? Faz uns 2 anos, por causa do Nino, né? Que a gente fez aquela gravação pro Curto Curtinho, do canal do YouTube. E aí agora a gente está com esse novo projeto, o Jornalismo Esporte Clube. E já fizemos várias lives nas últimas semanas aí com pessoas do esporte, do jornalismo. E a gente está tentando trazer bastante conteúdo interessante. E agora falar sobre a arbitragem, que é muitas vezes polêmico, mas que é importante e essencial para uma partida. E, bom, eu queria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouco sobre quem é a Renata Ruel. Boa noite aí, prazer estar aqui, agradeço o convite. A gente se encontrou mesmo no Sindicato dos Árbitros, né? Até então eu era árbitra ainda, a gente fez lá o programa. Eu fui árbitra de futebol durante 15 anos, sou da turma da Federação Paulista de Futebol de 2004, 2005. Fiquei até 2019 como árbitra, entrei no quadro da CBF em 2011. Foi quando eu também ingressei no Paulistão, na Série A do Brasileiro. Foram assim, todo esse tempo só bandeirando, tá? Quando você faz o curso, você escolhe se você quer ser assistente ou árbitra. E eu optei por ser assistente, então essa coisa de apitar é mais eventos, jogos de brincadeira, assim, do que casado solteiro, do que profissional. Profissional sempre bandeirei. Em 2011 também, eu falo que tudo começou em 2011. Em 2011 eu entrei para o quadro da CBF, comecei a fazer a Série A do Paulistão, Série A1, né? E comecei a dar palestras, aulas, cursos também relacionados à regra do futebol e à arbitragem, né, como um todo. E em 2019, fazendo um resumo assim bem rápido, em 2019 a ESPN me chamou, me convidou, fez uma proposta com a saída do Sálvio para a Rede Globo. Eles estavam atrás de outros comentaristas, desculpa, de outros comentaristas. Aí fizeram algumas entrevistas, me convidaram para participar de 2 programas, participei de 2 programas, e aí veio o convite final para eu fazer parte da equipe, e desde maio do ano passado eu estou como comentarista na ESPN. A gente fala de arbitragem, mas já teve programas, né, ali de futebol feminino, outras coisas que a gente também acabou participando e comentando. Então, resumidamente, é isso a vida profissional. Fora que, se eu for falar das minhas, como fala, graduações, nem todas são muito relacionadas ao que eu faço, né? Porque eu me formei primeiro em administração de empresas. Aí depois, quando eu comecei a dar palestra, eu fiz curso de pedagogia, os 2 graduação. Depois, aí sim, eu fiz MBA em gestão do esporte. Fiz pós em finanças antes. E agora, pois é. Então, primeiro foi administração, pós em finanças. Aí depois veio pedagogia, aí MBA em gestão do esporte. E agora, em função dessa nova etapa,
eu estou fazendo pós em jornalismo esportivo. Show, legal. Bom, e como foi o seu início na arbitragem? Foi um sonho desde criança que você teve? Porque normalmente a gente vê as crianças, né? Ah, quer ser jogador de futebol, quer ser artilheiro do time tal, mas você queria ir por um outro caminho, né? Queria ser árbitra de futebol, trabalhar com a equipe de arbitragem. Como é que foi esse começo? E também como é que foi a repercussão na sua família? O que eles acharam? Ou teve alguém que ficou meio assim, por você, não segue por esse caminho não vale a pena? Como é que foi? Olha, a minha paixão pelo futebol, ela vem desde criança, né? Eu venho de uma família apaixonada por futebol, onde todos sempre amaram. Os meus tios jogavam, os meus irmãos, os meus primos, eu acompanhava eles jogando. Jogava assim, nos times do bairro. Naquela época tinha muito time do bairro, então tinha as escolinhas de bairro, que hoje você tem escolinha dos clubes, né? Naquela época não. Você tinha as escolinhas de bairro, Pequeninos do Jockey, o Nelly e alguns outros. E aí tinha as escolinhas e um jogava contra o outro, tinha os campeonatos, tinha muito mais campo de areia, de terrão mesmo, né, gramado, assim, não societies de hoje, e eu sempre acompanhava. E nesse sentido eu passei a amar futebol, a adorar o futebol. A minha avó todo domingo sentava para assistir futebol e eu sentava junto. E na escola também. Na escola tinha educação física separada. Era a turma dos meninos e das meninas, um em cada quadro. As meninas jogavam queimada, vôlei, né, essas coisas assim. E eu ia na outra quadra, pedia autorização para ir na outra quadra jogar futebol com os meninos. Então participei de torneio na escola, dos meninos jogando futebol. E assim, só que eu nunca quis ser jogadora. Eu falava que eu queria trabalhar com o futebol, mas eu não queria ser jogadora. Quando eu cheguei nos meus 14 anos ali, falei assim, eu quero ser árbitra. Do nada eu falei assim, quero ser árbitra. E aí comecei a ligar na Federação Paulista, não conhecia árbitro nenhum, não sabia como funcionava. Comecei a ligar na Federação Paulista e na Federação Paulista eles falavam que tinha que ter o ensino médio completo e ter 18 anos. Quando eu fiz 18 anos e terminei o ensino médio, a minha mãe falou assim, não, você vai primeiro fazer uma faculdade. Depois que você terminar a faculdade, se você quiser, você faz o curso de arbitragem. Então eu fui fazer a faculdade de administração, que eu amava matemática na época, e aí queria fazer algo relacionado, fui para a área de administração. Quando eu entrei na área de administração, o que eu menos gostei foi matemática, adorei RH, adorei marketing, mas não gostava de matemática. Aí até o meu TCC na época já foi de marketing esportivo, porque era o futebol que eu amava, né? Então peguei a área de marketing esportivo, que até na época era algo meio que novo, você não tinha muito material a respeito, então foi bem legal assim pesquisar, trabalhar em cima disso. Aí, quando eu terminei a faculdade, a primeira coisa que eu fui fazer foi o curso de arbitragem, não tinha jeito. E aí foi onde eu construí a carreira, onde eu trilhei o meu caminho, a minha vida em relação ao futebol. E aí dentro dessa parte, e a família, né, que você perguntou da família, teve essa questão da minha mãe falar que eu não ia fazer o curso assim que eu terminasse o ensino médio, então eu tinha que fazer a faculdade, mas fora isso eu sempre tive muito apoio, muito de todos, de me acompanharem nos jogos, de me acompanharem em treinos, de me acompanharem em eventos, de serem extremamente participativos e sempre apoiando tudo. Em casa eu nunca tive problema em relação a isso, ao contrário, o apoio sempre foi gigantesco para eu ir fundo naquilo que eu amo, que eu queria para mim. Então, nesse sentido, eu só tenho a agradecer. Legal, esse apoio é fundamental, né, para nossa carreira. A família é tudo. E agora eu concordo com você. Eu queria saber, a gente fez uma live algumas semanas com o Márcio Chagas, que também foi ex-árbitro, e ele falou que no começo ele apitava muito sub-13, sub-15, campeonato de várzea. Para você também foi assim? E como que era apitar esses campeonatos mais amadores? Eu falo que o amador é a melhor escola, maior escola e melhor escola que existe. Quando alguém me chama,
no Insta, no Facebook, em qualquer lugar e fala assim, eu quero ser árbitro, o que eu faço? Falam, vai fazer o curso, mas desde já procura uma associação e começa a atuar no amador, na várzea. Esses dias eu até publiquei no meu Insta uma foto de uma final que eu fiz da Copa Kaiser. O Clube do Nacional, foi no estádio do Nacional aqui em São Paulo, lotado, em torno de 12 mil pessoas, então o estádio completamente lotado. Naquela época o Mano Menezes era o treinador da seleção brasileira e ele estava no estádio. Então, postei essa semana passada, acho que foi, que eu estava mexendo nas minhas coisas, vi lá o jornal, que saiu no jornal, acho que era no Lance, tudo sobre a Copa Kaiser e tinha essa foto, essa imagem. E é a melhor escola. Então, assim, fiz muita Copa Kaiser, fiz Copa Brahma, fiz jogos em lugares que todo mundo falaria, eu não vou, eu não entro, eu não chego lá, lugares que você não tem vestiário para se trocar, onde você não tem segurança nenhuma, né? Você não tem alambrado, você não tem a torcida atrás de você ali, que a hora que ela quiser, ela te pega, porque não tem nada que impeça. E isso, assim que eu entrei na federação, eu comecei a fazer muito, no curso da federação. Então, eu comecei a fazer o curso, aí eu comecei a conhecer o meio, porque eu não conhecia nada. E aí fui até o Sindicato dos Árbitros, me filiei, o Arthur Alves começou a me escalar como quarta árbitra para eu entender o ambiente. E depois que eu comecei a bandeirar, eu fazia jogos em todo lugar. E eu falo que é a melhor escola, justamente porque você não tem policiamento para te salvar se acontecer alguma coisa. Os regulamentos não são tão rigorosos. Tirando a Copa Kaiser, que era, os outros não são rigorosos como os campeonatos profissionais. Então, nesse sentido, é a prova de fogo. Ou você aguenta trabalhar sob pressão, ou você não aguenta. E muita gente desiste. Muita gente começa o curso e aí vê como que funciona, porque muita gente começa o curso naquela ilusão de que terminou o curso, vai estar atuando nas arenas, nos grandes clássicos. E poucos chegam lá, né? Muito poucos, infelizmente. Mas a maioria não chega. Então, assim, você começa no sub-15, no sub-17, no sub-11, no sub-13. Quem quer se aprimorar e ficar, assim, melhor na arbitragem, vai fazer os campeonatos amadores, vai fazer as fumaças. E aí, isso te dá uma carga, um conhecimento, agrega tanto valor que não tem preço. Então, eu comecei assim, fiz muito, sim. Fazia jogo de segunda a segunda, no frio, no calor, na chuva. Era muita várzea e intercalava com jogos de federação, de CBF. Chegava final de semana, às vezes eram 3, 4 jogos por dia. Mas foi a melhor escola que eu tive. A melhor escola. Então, realmente, você se inicia na base. Mas quem quer buscar esse lado tem que ir para o amador. Aí a gente vai falar muitas vezes daquela questão da diferença de quem está no amador, você tem uma visão de jogo totalmente diferente. E isso faz diferença na hora que você vai para um jogo da federação, para um jogo da CBF. Às vezes a gente brinca que no amador existe a regra 18, né? Mas você também aprende a diferenciar quando você está apitando, né, bandeirando, trabalhando no amador, quando você está fazendo o jogo no profissional, as questões que você tem que trabalhar de formas distintas, mas a melhor e a maior escola é do amador. E eu vou falar para vocês, os grandes árbitros que eu vi, que eu vejo, eu vi que a Tati entrou aqui, né? Um beijo, Tati. A Tati é da minha turma e a Tati fez muito amador, sim. E para mim, durante muito tempo, foi a melhor assistente que a gente viu atuar no Brasil. Então, assim, o amador faz toda a diferença. É uma escola gigantesca, mas que não é para qualquer um. Muitos chegam ali e desistem, falam, não quero essa vida para mim, não. Não é fácil não, mas é bom que dá uma ótima bagagem, né, para você seguir no ambiente profissional. E agora eu queria saber como é que foi a sua primeira partida que você
trabalhou na equipe de arbitragem. Como foi a sensação, como é que foi a experiência de estar lá no campo pela primeira vez trabalhando? Olha, até antes de você falar isso, ó, a Tati está aqui, o Daniel está aqui. O Daniel, eu falo que ele cresceu na arbitragem. O Dani, desde pequeno, ele já vivencia isso. Hoje é um dos grandes assistentes que o futebol paulista e a CBF tem. Né? Eu falo que ele não é FIFA por acaso, né? Mas deveria, porque é um grande assistente também. E é outro que, se você quer falar de amador, pode conversar com ele. É que os dois estão aqui, mas tem outros grandes nomes hoje da arbitragem, né, que sabem, né, como eu falo, vamos brincar, daquele o Nutella e o Raiz. Então vamos falar, são árbitros de raiz mesmo, sabe, que entende o que é arbitragem e vem já desde cedo, que batalharam muito para chegar onde está, porque não é fácil. E aí, voltando à sua pergunta, desculpa que eu me empolguei e esqueci. Não, então, eu perguntei sobre o seu primeiro jogo, como é que foi a sensação? Você lembra qual que foi a sua primeira partida que você trabalhou? O que você sentiu ali na hora? Olha, foi interessante, porque a primeira partida foi de quarta árbitra no Clube Banespa. Então ali já, eu não sabia nem como fazia súmula, nada. Então ali já foi uma emoção. Era um mundo totalmente novo. E eu passei praticamente aquele ano inteiro, indo quase todos os dias fazer quarta árbitra no Clube Banespa, para aprender, para ver como que era aquilo, né, a arbitragem, como funcionava o futebol para a arbitragem, algo que eu não conhecia. Aí, o que acontece? Chegou no final do campeonato, passei o ano inteiro indo ali, chegou numa semifinal de campeonato no Clube Banespa, num domingo de manhã, o árbitro, o bandeira que eles tinham mandado para bandeirar, estava vetado pelo clube. Eu nunca tinha bandeirado, nunca. Putz. Aí o pessoal do clube falou assim, Renata, você vai ter que bandeirar. Falei, mas vocês me conhecem, vocês sabem que eu nunca bandeirei, é uma semifinal. Né? Eu sei como que é o futebol aqui, eu sei como que é a responsabilidade, a rivalidade. Não, Renata, não tem jeito, eles mandaram ele aqui, ele tá vetado, você vai bandeirar. Então, assim, não foi a primeira vez que eu bandeirei na vida, não foi, eu não estava preparada, eu não fui pro jogo achando que eu ia bandeirar, nada disso. Então foi de supetão. E aí a gente foi lá e fez do jeito que tinha que fazer, graças a Deus foi tudo bem, não apanhei da primeira vez que eu bandeirei. Sem polêmicas. Sem polêmicas. E aí na federação, quando eu fui bandeirar a primeira vez, foi o Sub-17, Osasco e São Paulo. Então eu já estreiei num jogo de time grande, né, que era o São Paulo, e era sempre é Sub-15 e Sub-17. Eu fiz quarta árbitra no Sub-15 e bandeirei o Sub-17. Lógico que dá aquela emoção, aquela sensação, aquele frio na barriga, né? E a felicidade de você fazer aquilo que você ama. Mas eu falo que eu já estava tão vacinada de fazer jogos do amador que não foi algo tão difícil. Por isso que eu falo que o amador é a grande escola. Legal. E agora falando sobre a sua última partida, que agora você trabalha como comentarista, qual que foi a sua última partida trabalhando na equipe de arbitragem e como é que foi a sensação também, né, de essa é a última vez que eu vou estar no campo apitando, bandeirando, né, como se dizem. Então como é que foi? Conta pra gente aí. Foi parecida com a primeira vez que eu bandeirei, eu não fui pra partida sabendo que era a última. Caramba, então, pois eu não fui para a partida preparada. Essa é a minha última, é a minha decidida, não foi isso. E aí eu fui, era o Campeonato Brasileiro Feminino, desculpa, Ferroviária e Ponte Preta, se não me engano. E eu tinha ido, a ESPN tinha falado, eu já tinha feito os testes, a ESPN tinha falado que tinha interesse e tal, e que iam me mandar proposta. Então eu cheguei lá e ainda não tinha proposta. Só sabia que tinha o convite, né? E aí quando eu cheguei no vestiário, eu recebi o e-mail do que seria a proposta. E aí eu analisei a proposta e falei assim, eu não tenho nem o que pensar. Né? Foram 15 anos de arbitragem, eu sinceramente já estava cansada. O físico da gente destrói muito.
Eu sou uma pessoa que não parei de treinar, eu continuo treinando, mas sem dúvida não na intensidade que eu treinava. E nessa questão do físico, hoje a arbitragem exige muito dos árbitros em geral. E da mulher, ainda mais. Eu acho que a exigência física da mulher, que hoje tem que fazer o mesmo teste físico masculino, o corpo é diferente, né? Fisiologicamente a mulher é diferente do homem. Então, se exige do homem, exige muito mais da mulher. Né? Eu falo assim, o Gaciba, hoje que é o presidente da CBF, da Comissão de Árbitros da CBF, parou cedo. E parou porque o teste físico era uma dificuldade. A Ana Paula, que hoje é presidente da Comissão de Árbitros da Federação Paulista, parou cedo. E parou cedo porque o teste físico se tornou um obstáculo. O Wilson Seneme, que é o presidente da comissão da Conmebol dos árbitros, não parou cedo, mas não foi para uma Copa do Mundo porque o físico pesou. Então, se pesou para eles, imagina para uma mulher. E eu estava cansada, eram treinos diários muito fortes, constantes. Eu adorava estar em campo, mas foram 15 anos em que eu realmente, assim, não imaginava que um dia eu ia falar cansei, mas eu estava cansada. Eu acho que aí vem a desmotivação de outros fatores, de repente você ter feito 6 anos de Paulistão e muda a comissão e mudam as coisas, e aí você deixa de fazer o profissional, mas aí você tem um estímulo na CBF, porque a CBF te dá a chance de fazer um profissional, aí vira assim, são muitas coisas. E depois de 15 anos eu realmente estava cansada. E esperando uma proposta. Quando veio a proposta da ESPN, eu falei, eu não tenho mais o que pensar. E aí, antes de eu entrar em campo, a árbitra era a Regildênia, né? A Regildênia olhou para mim, eu falei assim, olha a proposta, Rê. Ela falou, não tenho o que pensar, né? Eu falei, não tenho o que pensar. Ela, então, é o último jogo? E na hora, ao invés de eu falar assim, não vai ser o último jogo, né? Eu tenho tempo ainda para falar para a ESPN, vamos esperar. Para pensar. Até eu me programar, fazer um jogo de despedida, tal, realmente falar, olha, para a comissão de arbitragem, vou sair, gostaria de fazer um jogo de despedida, assim. Não deu tempo. Eu falei assim, eu vou aceitar e nem pensei nisso. A Regildênia, então é o último jogo? Eu não lembro se eu respondi ou não, tá? Mas eu sei que a hora que acabou... Passou. E a hora que ela foi... ela falou assim, eu vou dar para você apitar o final. Eu falei, não, Rê. Ela falou, vou. E aí eu entrei no campo, sabendo que aquele provavelmente era o último jogo. Foi um filme na cabeça que não tem como, assim, expressar, sabe? Foi um filme de sonhos, né? Porque eu tinha esse sonho de ser árbitra desde os 14 anos. Então, foi tudo aquilo que você passou durante esses 14 anos, desde os seus 14 anos, para fazer um curso de arbitragem. Depois do curso, foi tudo que você vivenciou e que a arbitragem te trouxe, que tem coisas difíceis, né? Mas tem coisas maravilhosas. Eu falo que a arbitragem realizou o meu sonho. O meu objetivo, quando eu entrei na arbitragem, foi alcançado. Então, foi aquela coisa assim de um filme, de passar toda a sua história. E aí tinha hora que você estava bandeirando ali, estava no jogo e escorria uma lágrima. E tinha hora que você falava, para, se concentra no jogo, porque ainda não acabou e você não pode errar nesse jogo também. E aí a hora que ia acabar o jogo, a Regildênia, ninguém sabia, a Regildênia me chamou, falou apita, e ali todo mundo ficou sabendo. E nem a ESPN sabia ainda que eu já ia aceitar a proposta. Então, antes da ESPN saber, eu já estava encerrando a carreira. Mas foi assim, de supetão, assim como foi a primeira vez que eu bandeirei. Mas eu falo que a arbitragem é um amor, né? Não deixa de ser. As pessoas falam que é um bichinho que pica a gente, entra no sangue e não sai mais. Então a gente não deixa de ser árbitro, né? A gente exerce uma outra função hoje, mas a arbitragem continua na gente, você continua estudando, você continua apoiando os amigos que estão lá, fica feliz de ver o sucesso dos companheiros. No que você pode ajudar, você ainda ajuda, porque isso é legal. Ainda tem árbitros que procuram para discutir lance, tem árbitros que querem saber sua opinião,
Então, isso é gostoso. A arbitragem não sai da gente, a gente não deixa de ser árbitro. Uhum, legal. Foram 15 anos, né? Então tem muita história para contar, muita coisa para se recordar. Inclusive, ó, tem gente aqui interagindo aqui na live. Ó, o Rodrigo Bernardes falou aqui, ó, o grande Renata Ruel, minha professora no curso de arbitragem. O Davi, quem mais que estava aqui? O Saulo também, o Daniel, tem bastante gente interagindo aqui. Eu acho que é o pessoal que te conhece aí, que já trabalhou com você, não é verdade? Com certeza, um abraço para todos. O Rodrigo também é um cara muito esforçado. Esse conhece de amador. Legal. Agora eu tenho uma dúvida aqui, é mais um gosto pessoal. Você, nos seus 15 anos de carreira, já deve ter ouvido muito de jogador, de técnico. Agora, assim, quando eles chegavam para reclamar, tinha algum embasamento? Eles sabiam sobre as regras? Porque a gente vê que, todo jogo tem jogador reclamando, técnico reclamando, mas às vezes parece que é só achismo, sabe? É só reclamar por reclamar. Ah, você tá só apitando pro lado deles, tá dando só cartão pro lado deles. Você se relacionou com algum jogador assim que, durante na hora do campo, ele sabia argumentar, sabia das regras para debater com você e falar, ó, você pode ter errado ali, ou você acertou ali. Porque é meio difícil isso, né? A gente cobra muito da arbitragem, mas a gente tem que pensar também pelo lado do jogador. Muitos jogadores não sabem as regras, né? É muito interessante você falar isso. Sempre que eu vou dar uma palestra, né, que não é não é uma palestra direcionada para os árbitros, que é ou para clubes, né, porque às vezes a gente vai dar palestra em times também, em clubes, ou até para torcedores, em cursos, por aí. Eu falo assim, a regra foi feita para quem? Porque a regra foi feita para o futebol, a regra não foi feita para o árbitro. Então, eu acredito que todos que trabalham com o futebol deveriam conhecer a regra daquilo que trabalha, tanto o jogador, quanto o treinador, quanto o dirigente, quanto o jornalista, né? Você pode não conhecer tão a fundo, mas as principais coisas da regra você tem que saber sim. E é interessante que quando eu vou dar palestra em clubes, você vê que os jogadores não sabem, que as jogadoras também, né? Porque eu também dou palestra para jogadoras, e para treinadores, para comissão técnica, a maioria não sabe. Uma vez eu fui no São Caetano, e no São Caetano, quando eu acabei de dar palestra, o presidente de São Caetano me chamou na sala dele e falou assim, olha, o tempo que você deve ter de vida, eu devo ter de futebol. E você falou coisas aqui que eu nunca tinha escutado falar sobre regras de futebol. Então, assim, o jogador que eu conheci, que conhecia de regra e falava embasado, na minha carreira até hoje, foi somente Rogério Ceni. Foi o único, que ele ia argumentar com o árbitro baseado na regra do jogo, e isso é pior ainda para a arbitragem, né? Porque se ele tem razão, como você vai falar que não tem? Então, assim, era muito difícil. Então, o Rogério Ceni, assim, você via que tinha o conhecimento da regra. Fora isso, você vê que eles têm um conhecimento popular da regra, mas não aprofundado. Teve uma vez, tudo bem que isso era campeonato amador, mas um treinador atrás de mim começou a reclamar do árbitro. E aí eu virei e falei assim, professor, eu não vou discutir regra com quem eu tenho certeza que nunca pegou um livro de regras para ler. Aí ele virou e falou assim, mas eu assisto Bem Amigos e vejo as perguntas do Arnaldo. Eu falei assim, agora que eu não vou falar mesmo, entendeu? Agora que eu vou deixar o senhor falando sozinho aí no cantinho. Então, assim, não tem embasamento. Conhecem as regras populares, mas até quando eu dou os meus cursos de arbitragem, de regras, de arbitragem, essas coisas, eu coloco muitos vídeos e falo para as pessoas que decisão você tomaria aqui. E aí você vê que a maioria não sabe a regra. Teve um curso muito legal de comentarista esportivo, que eu fui dar e baseado na regra. Então eu colocava o vídeo e falava assim para um narrar e outro comentar. E aí um tinha que narrar, o outro comentar, mas tinha que falar para mim se pela regra estava legal, se pela regra aquilo era gol ou não era gol, se era válido, se não era válido. Na hora de narrar, os dois primeiros narraram tudo errado. Aí eu falei, tá vendo? Travava. Vocês iam dar um gol que a regra não permite que é gol.
Vocês deram um gol narrando e comentando que a regra não permite. Aí no segundo vídeo foi até engraçado, que aí os outros dois que já tinham visto que os primeiros tinham errado, na hora de narrar, falaram assim, mas e aí, Juliana, né, o narrador, como foi o gol? Vale? Ele, então, aí ela comentando, será que vale? Então, o que você acha? Você acha que vale? Um jogador dá pro outro. Exatamente, mas ninguém falava. Então, ali você vê, né, a importância de não só o árbitro conhecer a regra, mas os jogadores têm um lance que eu mostro sempre nas minhas palestras também, nos meus cursos, de uma falta no jogo do Brasileiro Série A, era Atlético Paranaense, eu não lembro quem, na Arena da Baixada, que o jogador bate a falta pro goleiro. Só que o goleiro falta do time dele, bate pro goleiro dele. Era tiro livre direto, tá? E bate pro goleiro dele. O goleiro estava fora do gol e a bola ia entrar no gol. E o goleiro corre quase e se mata para tirar. Só que o toque que ele dá para escanteio, a bola quase entra. Aí você fala assim, é gol de um tiro livre direto contra a sua própria meta? Não, não existe gol. Se for direto, porque é escanteio. Ninguém sabe disso, viu? A maioria erra. Uhum. E aí, quando eu mostro o vídeo, eu falo assim, você acha que o goleiro sabia? Porque se o goleiro soubesse, ele deixaria a bola entrar e daria escanteio. A hora que ele toca na bola, se a bola toca nele e entra, não é mais direto. Teria um segundo toque, seria gol. Uhum. Então, assim, são lances que a gente percebe o desconhecimento de regras no geral. Então, é muito legal, assim, quando você trabalha essa questão de regra, que você fala disso, mas o desconhecimento é gigantesco, assim, lógico, de detalhes da regra, né? Porque, no geral, a maioria conhece. Mas eu brinco que o Arnaldo é um ser muito evoluído. Porque só para ele a regra é clara. A regra não tem nada de clara. É muito difícil, em alguns pontos, você entender o que ela quer dizer e interpretar. É difícil mesmo. Agora, em relação à torcida, como é que era estar no campo ali como assistente, mais próximo da arquibancada, dos torcedores? O que você ouvia? Você ouvia de tudo, né, provavelmente? A gente ouve de tudo. A gente, assim... eu brinco que tem hora que você está tão concentrado no jogo que você não ouve nada. Absolutamente nada. Eu lembro que em alguns momentos eu estava num jogo, né? E o jogador falava comigo, mas eu estava tão concentrada no jogo que depois que passava eu falava assim, será que ele falou comigo? Eu acho que ele falou comigo e eu nem percebi. Então tem momentos que a sua concentração é gigantesca. E aí você não escuta o que a torcida está falando, você não escuta absolutamente nada. Mas alguns momentos não tem como. E a hora que você escuta ali, você escuta de tudo, né? Aquelas coisas que é impossível você repetir, que é impossível você pronunciar. E, assim, tanto elogios quanto xingamento. Tem uma matéria da Renata Mendonça, que foi até contratada agora como comentarista do Sport TV, e uma vez ela foi ver um jogo da Copa São Paulo, na Javari, e eu estava bandeirando. Ela fez uma matéria sensacional, onde ela falou assim, ela tinha entrado em contato comigo, né, a gente já se conhecia, ela falou assim, fui fazer a matéria do jogo. A hora que eu encostei, eu vejo aquele monte de marmanjo na Javari, atrás de alguém e falando um monte de coisa. Aí eu fui ver quem era você. Aí eu mudei meu foco, fiquei prestando atenção como que você conseguia trabalhar com tanta gente falando ali. E aí na matéria ela falou assim, eu fiquei imaginando eu, sentada na minha mesa, na frente do meu computador, para escrever uma matéria aqui, e um monte de gente atrás de mim, me xingando, ou elogiando, mas falando, o assistente leva cusparada muitas vezes, o assistente é xingado, jogam de tudo nele. Então, assim, não é fácil, não é fácil. Por isso que eu falo que o amador é uma grande escola. E você tem que manter o seu foco e a sua concentração o tempo inteiro. É ali, dentro do campo. Você tem que esquecer o que está atrás de você, você tem que esquecer a torcida. Então, acho que nesse ponto, até o Arthur Alves Júnior, ele fala para mim, ele fala assim, você é uma das pessoas que eu mais conheci
que eu conheci que mais tem concentração na hora do trabalho. E realmente eu concentrava demais. Então, para mim, o que a torcida fazia ali não significava, era Uhum. irrelevante. Mas pode interferir sim em alguma pessoa ou em algum momento, se não souber trabalhar sob pressão, não manter o seu foco e sua concentração. Legal. E agora, em relação à sua preparação para as partidas, como que você fazia? Porque a gente sabe que, querendo ou não, o futebol é um ambiente masculino. Então, você tinha que ter uma preparação a mais. E, sei lá, se você errasse uma coisinha, aí já caiu em cima de você. Já criticavam, tinha que ser mulher, sempre esse papo assim de bem machista, sabe? Então, como é que era a sua preparação para os jogos? Olha, primeiro que eu falo que quando jogadores, né, treinadores não te conhecem, eles te testam muito. Então eu acredito que a gente é muito mais testado no começo da carreira, até você construir a sua carreira e a sua imagem. A partir do momento que eu já estava mais consolidada no profissional, com grandes jogos, o respeito era muito maior. Então não tinha aquele negócio, você é mulher, você principalmente parte de jogadores, de comissão e da imprensa como um todo. Não tinha, é mulher, não. Uhum. Então, nesse sentido, o respeito era gigantesco, mas depois das pessoas te conhecerem, lógico, depois de anos ali de trabalho e consolidação no meio. Agora, o preparo para jogo, ele é muito forte nessa questão geral. Hoje, a arbitragem exige muito do árbitro de futebol. Ela exige na parte física, na parte de conhecimento, na parte teórica, na parte social, então, assim, da parte mental. Então, todo o trabalho que você tem que fazer, às vezes, o desgaste físico em um jogo é até menor do que o desgaste psicológico. Teve jogo que a gente terminou, você terminava esgotado psicologicamente de tanto que exigia a atenção e a concentração, aquele jogo fumaça que tá pegando, sabe? Então, assim, a preparação, ela não é simplesmente antes do jogo, né? Ela é contínua, ela é um processo de treinamento físico, é um processo de pilar mental, de pilar social, de você trabalhar o seu psicológico para entrar no jogo. Então, assim, eu tinha, vamos dizer, os psicólogos do esporte hoje, eles passam muito a questão da respiração, de você fazer o trabalho de respiração para manter o seu foco, sua concentração durante o jogo. Eu fazia muito, antes dos jogos, a questão mental de visualizar lances e qual a decisão que eu iria tomar, fora, como eu já falei, a parte física e as outras que a gente trabalhava. Entendi, legal. Bom, antes de passar para a parte de comentarista, que eu acho que a parte de arbitragem em campo, o pessoal já ficou bem informado sobre como funciona, como que é essa batalha, né? Porque é bastante difícil também. E, bom, o pessoal está interagindo aqui, o Beto Cirilo, o Thomas, o Daniel, e o Fábio Santos, ele perguntou aqui, Renata, qual é o melhor árbitro que você já trabalhou? Olha, o melhor árbitro que eu já trabalhei, eu tive o prazer de trabalhar, de ser do trio fixo do Rafael Claus. Eu tive outros árbitros, Marcelo Rogério foi um árbitro sensacional. Flávio Rodrigues de Souza, que hoje é FIFA, também para mim é um árbitro sensacional. O Weber Roberto é um árbitro de malandragem, mas que sabe levar o jogo. Mas eu falo que o Rafael Claus, ele está aonde está, não é à toa. Ele é extremamente comprometido. Ele em campo te passa uma segurança absurda, sabe, para o assistente, porque existe isso também. Existe essa Uhum. questão de o árbitro se sentir confortável e seguro com os assistentes que estão trabalhando com ele e os assistentes também se sentirem seguros e confortável com o árbitro que está apitando o jogo. E para mim o Rafael Claus, ele merece estar onde está, assim como o Flávio Souza.
mas o Rafael Claus é de um comprometimento, de uma visão de jogo fora da realidade. Uhum, legal. Bom, acho que agora a gente pode entrar na sua nova carreira, né? Como comentarista de arbitragem na ESPN. Conta pra gente como é que foi esse seu início. Foi em 2019, né? Até que é recente ainda. E como tem sido essa experiência na TV e as polêmicas, analisar os lances, como é que tem sido essa nova experiência? É uma experiência bem diferente mesmo. Mesmo eu tendo já, né, a carga, o conhecimento ali de dar palestras, de dar cursos, é diferente você falar num curso, uma palestra, e você falar para milhares de pessoas. Às vezes eu brinco que eu não tenho noção dessa proporção, que eu estou na TV, que eu estou ao vivo e eu acho que é só minha mãe que está me assistindo. Mas ninguém. Eu falo, minha mãe me viu. E eu acho que mais ninguém me viu, sabe? Só. Então, como ela não perde uma, então eu falo que às vezes eu acho que eu não tenho essa ainda noção, a proporção do que é isso. Só que eu lembro de quando eu ainda era árbitra e eu assistia muito os jogos, o futebol, os programas de esportes e ouvia o comentário, principalmente relacionado à regra, e eu vi alguém cometendo algum equívoco, falando alguma coisa que não era a regra, que estava errado, eu falava assim, gente, isso é um problema, porque são opiniões, fugiu a palavra, são aquelas pessoas que, formadoras de opiniões, né? Então, assim, se eles são formadores de opiniões, se eles estão informando errado, qual é a questão? As pessoas vão aprender errado. E isso, para mim, era gravíssimo. Então, a partir do momento que eu fui para o lado de lá, né, para o lado do comentário, uma das minhas grandes preocupações foi essa. Se eu me tornei uma formadora de opinião, o que acontece? Eu tenho que ter mais conhecimento até do que eu tinha antes para não passar informação errada, porque eu vou me cobrar muito se eu passar uma informação errada. Errar numa análise, a gente vai ter uma opinião distinta, mas eu tenho que ter conhecimento suficiente para ter base o suficiente para falar daquilo. Então, isso é algo que eu sempre me cobrei, eu via e não gostava, e me cobrei e me cobro muito. Então, assim, eu falo que do lado que eu estou hoje, eu continuo estudando, eu continuo discutindo regra e lance com árbitros, com instrutores, para ver opiniões diferentes e distintas, porque nem todos os lances são claros. Não para eu falar na TV, mas às vezes vem lance de fora, parece um lance totalmente inusitado. E aí? Né? Então, a gente tem grupos que a gente discute regras ainda. A CBF convidou a gente antes da pandemia para fazer o curso das orientações e instruções que os árbitros iriam receber para o Campeonato Brasileiro. Então, aquilo também teve uma atualização. O ano passado eu fiz um curso da FIFA na França, que também me trouxe atualização. E para eu me adaptar, até aí, vamos dizer, eu me mantenho atualizada na regra. Mas para eu me adaptar a essa realidade da TV, eu busquei alternativas. Então, eu estou fazendo o curso de jornalismo esportivo agora, para eu entender melhor esse lado. Faço outros cursos que estão relacionados. E estou fazendo, desde o começo do ano, abril, acho que começou por causa da pandemia, curso de teatro. Para eu conseguir me soltar mais para falar, para não ficar tão rígida, tão presa, e ficar aquele negócio de professora bem ali, olha, porque a regra diz tal, Robozinho, e me soltar né? mais, robozinho, exatamente. Então, me soltar mais, até curso de teatro básico eu estou fazendo. Então, assim, eu estou buscando conhecimento para essa nova realidade, porque é uma realidade diferente. Mas eu tô adorando falar que eu amo. Quem não vai gostar de falar de futebol e eu falar de regra? Então tem como falar que é ruim? Não, não é. É maravilhoso. De jeito nenhum. Não. E assim, tanto no campo de jogo quanto na TV, tem lance que é muito difícil de analisar e formar uma opinião. E isso acontece, né? E como agir nessa hora, tanto no campo, né?
às vezes é um lance muito rápido, ou pela TV mesmo, você olha a imagem e não fica claro, é um lance difícil. Como que você analisa e procede nessas situações? Olha, no campo é muito mais difícil, né? Porque o campo, hoje, tudo bem que tem VAR, mas nós temos VAR na Série A do Brasileiro. A gente não tem VAR nos outros jogos. Então, assim, o campo, muitas vezes você tem uma oportunidade de ver o lance. Você não está num ângulo favorável, seu posicionamento não é favorável. Eu brinco que você piscou na hora errada, você perde o lance. Então, tem coisas assim que todo mundo viu e você não viu, porque o seu posicionamento não era o ideal, ou realmente seu foco, a sua concentração não era ideal, o seu condicionamento físico podia não ser o ideal, e você, na maioria das vezes, não tem chance de rever. E aí você fica com a sua decisão na hora, porque você não tem um minuto para falar, deixa eu pensar aqui que decisão eu vou tomar. É a decisão que você tomou, né, naquele momento. Tem a questão do trabalho em equipe. Então, para o árbitro, muitas vezes, ele não viu, mas o assistente viu, um quarto árbitro viu. Na época nós tínhamos, teve a época dos adicionais, o adicional viu e falou, isso já ajudava bastante. Hoje, com o VAR, já ajuda muito. Agora, nós temos, sim, aconteceu agora no Campeonato Brasileiro, se não me engano foi Corinthians e Grêmio, para mim um possível pênalti no Jô, onde você não tem imagens claras. Você tem uma foto que parece que a bola está passando aqui, toca, o Jô toca na bola e o Kahneman toca do outro lado no Jô. Mas falar que você tem imagens claríssimas, você não tem. E muitas vezes você tem que trabalhar com aquilo que tem. E aí eu acho que é importante a sinceridade baseada na regra. Pelo que eu estou vendo aqui, eu marco pênalti. Eu vejo, dando o exemplo desse do Jô, o que eu tenho a sensação? Que a bola está passando do lado esquerdo do Jô, e o Jô tenta tocar a bola, o Kahneman vem nas costas do Jô e toca do lado direito. E derruba o Jô. Então, para mim, pênalti. Mas se você procurar esse lance, tem imagem que pega um jogador na frente dos dois, você não tem imagens claríssimas. E aí você vai trabalhar dentro daquilo, mas é importante a gente saber que a gente não é o dono da verdade. Então, a nossa tem muito análise de interpretação, né? Sim, na regra cabe muita interpretação. Então, por isso que eu gosto de sempre falar, na minha visão, na minha opinião, baseada nisso, eu marcaria pênalti, ou eu não marcaria pênalti. Eu acho importante também um outro tipo de análise, que é importante a gente falar, é assim, eu estou ali para analisar a jogada, o lance. Eu não estou ali para julgar o árbitro. Então, eu não posso levar isso para um julgamento pessoal. Eu tenho que analisar o que aconteceu dentro do conhecimento que eu tenho. Nunca levar para o lado pessoal, e sim o profissional que está ali e o que aconteceu naquele jogo, naquele lance, naquela jogada. Legal. Bom, você comentou sobre o VAR, era até uma pergunta que a Manu tinha feito para a gente no início da live, sobre a sua opinião sobre o VAR. E também o Jonas perguntou aqui o que você acha sobre os assistentes. Eles estão deixando as decisões para o VAR decidir? Então, para mim, começando até sobre o VAR no geral, para mim a tecnologia está aí, né? Eu acho que tudo na vida está evoluindo e a gente tem que acompanhar o processo de evolução, e o futebol não é diferente. Quando você vai ver a tecnologia no atletismo, ela entrou em 1900 e bolinha. Então você tinha tecnologia no atletismo, no rugby, no futebol americano, no vôlei, no tênis, e no futebol não. Então eu acho que é uma realidade que pode perder um pouquinho daquela graça do futebol, né, da dinâmica do jogo que a gente tanto gosta e realmente faz falta, mas se ela veio para ajudar e a tecnologia está aí, eu sou a favor. Eu falo que o grande problema é quando a gente tem uma Ferrari na mão, né, que é uma ferramenta como o VAR, e você não tem um piloto que saiba dirigir a Ferrari. E isso sim é um problema. Então, o problema eu acho que não é no VAR. A tecnologia está avançando, a FIFA já está analisando para automatizar a linha de impedimento, porque a linha de impedimento hoje ainda é manual,
e apesar de ser factual, ela não é 100% efetiva, ela pode cometer erros. Então a FIFA já está melhorando a tecnologia do VAR para automatizar algumas questões e melhorar outras questões, mas nada vai adiantar se quem estiver atrás do VAR não estiver bem preparado para atuar. E aí entra nas polêmicas que a gente vê. Né? A gente já está vendo, o Campeonato Brasileiro mal começou, a gente já está vendo. VAR chama onde não tem que chamar, e de repente aonde tem que chamar não chama. E aí o problema não é a ferramenta, o problema é quem está trabalhando com a ferramenta. Em relação aos assistentes, eu não acho nem só os assistentes, tem árbitro também, que infelizmente virou, eu brinco que virou um VAR dependência. Então deixa de marcar coisas em campo para esperar o VAR. O assistente nem tanto, porque o assistente ele tem o protocolo hoje, né? Então ele não pode levantar a bandeira se há um lance ajustado, ele tem que esperar finalizar. Só que o que eu falo hoje, eu falo que qualquer um bandeira é o seriado brasileiro com VAR. Você não precisa mais ter os melhores assistentes lá, porque se ele errar o VAR corrige. A questão e isso acontece, e a gente está vendo testarem vários assistentes, coisa que não acontecia antes, entendeu? Porque hoje qualquer um bandeira com VAR, apitar não, mas bandeirar sim. E aí a questão só que a gente continua vendo, o VAR foi lá e corrigiu, só que o assistente errou em campo. Então a gente continua vendo que tem assistentes que não estão tão preparados para fazer certos tipos de jogos. Agora, eu sou a favor do VAR. E eu acho que uma tendência aí, em relação aos assistentes, é o impedimento deixar de existir para eles. Porque o VAR, com a tecnologia que vem, você continuar investindo nisso, não digo a curto prazo, mas a médio e a longo prazo, o impedimento vai ser só para VAR. Assistente não mais. Legal. Olha, a gente tem um pouco menos de 10 minutos agora para terminar nossa live aqui, senão o Instagram barra a gente. Papo bom passar rápido, né? Verdade. E só para finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas redes sociais. Eu vejo que você é bastante ativa, faz bastante enquete nos stories. E é engraçado ver também que é bastante equilibrado, né? Por exemplo, fala, e esse lance aqui, é um cartão amarelo ou é vermelho? Foi pênalti ou não? E aí tá lá sempre 50-50, 60-40. Às vezes eu volto e falo, nossa, como é que tá bem equiparado, né? Eu queria que você falasse como é que é essa interação nas redes sociais, como que você usa e gosta de interagir com o público. Olha, é bem legal. Eu acho sensacional. Eu falo que essas enquetes traz dados muito interessantes muitas vezes, né? Porque assim, você tem... no Instagram, principalmente, que eu trabalho muito essas enquetes, o que acontece? Você tem muito árbitros, mas treinadores, jogadores e torcedores. Então você tem diversos tipos de profissionais ali que estão votando. E é muito legal você analisar isso. Quem votou no quê? Quem acha que é o quê? Né? Então você consegue ver qual o tipo de interpretação que as pessoas têm do lance, a dificuldade de você realmente definir certos lances. Como você falou, tem lances que ficam 50-50, 51-49. E aí você vê, olha a dificuldade do lance e a gente vai cobrar arbitragem num lance que divide opiniões desse jeito, não tem como. E aí, por exemplo, tem outros lances que para mim é pênalti, e eu vejo que a maioria votou que não era pênalti. Que não é. Entendeu? Que não é pênalti. Então, assim, é muito interessante. Ao mesmo tempo, eu falei que essa semana eu até quero escrever uma matéria sobre isso. Por exemplo, um dado que foi o lance do Bruno Henrique no jogo contra o Botafogo, assolado, que eu fiz essa semana enquete. É para vermelho? É para amarelo? E aí votaram, a maioria votou que era vermelho. E aí pela instrução que os árbitros recebem, aquilo é amarelo. E aí é justamente você falar assim, de repente, se para a maioria aquilo é vermelho, pode ser que a gente tenha algo errado nas instruções que estão sendo passadas. Sim. Então, assim, eu consigo fazer várias análises.
Eu acho aquilo sensacional. É muito legal você ouvir a opinião das pessoas em relação a isso. Porque não é aquilo que eu falei, a maioria não conhece a regra, não. Mas a maioria entende de futebol. E aí o lance daquele do Bruno Henrique no jogador do Botafogo, se não me engano foi isso, aquela solada no alto, você fala assim, se a maioria que acompanha o futebol acha que aquilo é para vermelho, de repente alguma coisa está errada em quem está passando instrução sobre a regra. Isso eu falo lá da FIFA. Não estou falando CBF, federação, entendeu? Então, alguma visão está errada, porque não é porque ele não é árbitro que ele não entende de futebol. Né? Esse conceito do que é uma falta para vermelho ou não. Então, como no Campeonato Paulista, muita gente achou um absurdo o lance do jogador do Mirassol ser expulsão e o lance do Jô pela instrução que os árbitros recebem não ser. E aí você começa a questionar. Então, mas aí você começa a questionar também. Será que a visão popular de quem acompanha o futebol está errada? Ou a instrução que os árbitros estão recebendo está errada? Né? Então, assim, dá para fazer várias análises. Eu adoro. Eu me acabo ali fazendo as enquetes. Show, legal. Bom, para encerrar, então, queria agradecer aqui a sua presença em mais uma live do Jornalismo Esporte Clube. Tenho certeza que agregou para mim e para quem acompanhou também, questão de arbitragem, de comentarismo, ou de ser comentarista na TV, né? E, bom, é uma profissão difícil, tanto no campo quanto na TV, mas com certeza é algo que você faz muito bem. E não é à toa que tem tantas pessoas aí que te admiram, inclusive eu. E para encerrar também, queria mandar um abraço para o pessoal que está participando aqui da live, o Robson, o Bruno Rosa, o Rafael, o Jaldo, a Vivian, o Arthur. Bom, tem bastante gente acompanhando aí a gente. E, para quem não conseguiu acompanhar a live inteira, a gente vai disponibilizar depois no YouTube, então vocês podem ver depois na íntegra esse bate-papo aqui com a Renata Ruel. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Um abraço aí em todos. Beijo na Vivian, que é uma excelente árbitra também. E precisando, estamos aí. Pode contar comigo. Parabéns pelo trabalho aí. Sucesso também. Combinado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.